Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina. Margarida Maria, eu sou razão, sou o Chico do Acre Maranhão, Vitalino do velho Pernambuco, sou da Silva, porém não virei suco, sou o Borges na arte do poema, velho Chico que inunda a região. Sou cascudo das terras potiguares, sou Gonzaga de tudo. Olá, eu sou Sandra Lima, idealizadora e diretora do Cultura Porreta. Sou filha e neta de mulheres nordestinas. As minhas raízes estão no Ceará e no Piauí. Não sou conhecedora profunda da cultura nordestina. Meu trabalho é trazer artistas, pesquisadores para falar da nossa cultura. A nossa convidada de hoje é cantora, compositora e artista sonora, Cláudia Holanda. Seja bem-vinda, Claudinha. E aí, prazer, Sandrinha. Sempre um prazer falar contigo. A gente se conhece aqui já faz um bom tempo, né? E bom Claudinha, pelo menos rever aqui. Eu te conheço, mas quem está nos assistindo, de repente, não te conhece pessoalmente. Fala pra gente de que estado você é. Então, eu sou de Pernambuco, né? Moro já no Rio há mais de 20 anos, mas nasci, fui criada lá, toda a minha família é de lá. E lá me formei também em jornalismo, né? E aqui no Rio me formei, quer dizer, fiz um mestrado e doutorado em engenharia de produção. E, em paralelo a isso, também tenho trabalho com a música, né? Como cantora, compositora e também como artista sonora, né, de pesquisar a paisagem sonora, tanto que um dos trabalhos que eu fiz foi fazer a cartografia sonora da região portuária do Rio. E lá que também, no meio desse projeto, que a gente se conheceu, né? Claudinha, a música faz parte da identidade cultural pernambucana. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sobre essas manifestações populares, um pouquinho do que é a musicalidade de Pernambuco. Bem, Pernambuco realmente é muito rico, né, em tradições culturais, tanto tradições culturais que a gente pode dizer que se originaram lá, né, também com outras influências de Portugal e dos indígenas e também de matriz africana, né, dos africanos. Então, são tradições que a gente pode dizer que foram tanto originadas lá como reinventadas lá, né? Então, com forte influência dos povos tradicionais, dos quilombolas, dos indígenas e europeia também. Então, sei lá, assim de cabeça a gente já pode falar, não que a gente vá se detalhar cada uma delas, mas assim, só de uma lembrada, assim, eu já posso falar do maracatu, do caboclinho, da ciranda, do coco, do carnaval, do pastoril, da capoeira, né? Que uma coisa que se fortaleceu muito na Bahia, mas em Pernambuco também a banda de pífanos, quadrilhas de São João, o frevo, né? O movimento armorial, né? Que foi encabeçado pelo Ariano Suassuna, com uma intenção de meio que dar uma sofisticada nessa música que vem da cultura popular. Então, e tem também, sem falar também da comida, né? Mas a gente vamos tentar focar aqui um pouquinho mais na música, né? Mas assim, se a gente for falar da doçaria pernambucana, né? Que é uma das mais originais do Brasil, né? Aqueles doces maravilhosos, bolo de rolo, cartola, bolo Souza Leão. E voltando ainda na música, Sandrinha, ainda tem o circuito do brega, né? Que você também é uma pessoa que pesquisa muito brega aqui no Rio de Janeiro.
O circuito brega em Recife é uma coisa assim, é muito, vamos dizer, inusitado, entendeu? E é um circuito que faz todo sentido em Recife. Tem vários bares disso, não digo festival, mas de apresentações, de shows que vão a madrugada toda do brega, do povo que faz o brega lá em Recife, né? Não é à toa que produzimos o Reginaldo Rossi. O brega é assim, eu tenho um amor muito grande pelo brega, né? Porque eu tenho amigos muito queridos, assim, eu já tive diversas festas de aniversário organizadas por eles, então, assim, você falou aí, mas o brega mexe com o meu coração. O brega é muito sincero, é aquela coisa sofrida, mas é aquela sinceridade ali, aquela forma de expressar essa emoção de uma maneira mais simples, Verdadeira, mais simples. sem muito rebuscado, entendeu? É aquele amor ali sentido, né? O brega sempre tem uma história de uma traição, sempre é um negócio que não deu muito bem, ou então um romantismo bem beirando o sempre tem um cabaré. É tipo isso. Aí vai chorar suas mágoas no cabaré, no bar. Mas são pessoas, assim, os bregas, assim, a minha experiência com os bregas é assim, não tem nem palavras, porque eu fiz tantos amigos e são todos tão queridos, enfim. Sim, Mas sim. vamos falar então sobre as experimentações musicais. O Manga Beat, falei Mangue certo? Como é que é o Manga Beat? Mangue Beat. Então, isso tu já veio puxando bem para cá, né? Para uma coisa mais anos 90, né? Isso foi um movimento que aconteceu nos anos 90 em Recife, o Mangue Beat. Nessa época eu até tava na faculdade. A gente, então, muitos colegas fizeram faziam pesquisa sobre Mangue Beat. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Chico Science, que foi no show no festival Abril para o Rock, e como aquilo me impressionou, aquela formação dele com aqueles caras nas alfaias, né? Vamos dizer, ele criou um naipe de alfaias, assim, que é um instrumento típico do maracatu, e botou guitarra, botou teclado, botou baixo, botou instrumentos assim que não eram típicos do maracatu. Então ele inovou? Ele inovou? Ele inovou, não, com certeza. Ele criou um movimento que chamou a atenção do Brasil todo para Pernambuco, para Recife, entendeu? Desde os anos 90. Então, quer dizer, ele tirou a atenção que era toda dada somente ao eixo Rio-São Paulo. Com o Mangue Beat, os olhos do Brasil se voltaram para lá. Porque qual é o conceito, né, do Mangue Beat? Que o Recife é uma cidade cercada de mangues. Ela é uma cidade cheia de mangues, né? A Mangue Town, né? É a cidade estuário que fala, né? Que é uma cidade de mangues, né? Tanto que é uma cidade cheia de pontes, com muitos rios. E daí vem a ideia de ver o mangue como uma metáfora para uma coisa rica, uma coisa fértil, né? E de fato, o manguezal quando você pensa biologicamente, aquilo ali uma riqueza que alimenta os seres que moram no mar. Então, vê ali que o mangue como uma coisa que tem uma fertilidade. Então, e ao mesmo tempo eles queriam ser uma antena parabólica enterrada no mangue. Então, quer dizer, eles estavam ali ligados na cultura, na nossa terra, mas antenados com o movimento que estava rolando, com o que estava rolando. Então, daí eles passaram realmente. Então, um movimento que foi muito focado na música, né? Mangue Beat, acabou se virando Mangue Beat batida, né? Mas no início eles até tentaram ser Mangue Beat, aquela unidade, aquela unidade de informação tecnológica, né? Então, ia ser Mangue Beat, mas aí acabou que pegou a menor unidade binária de informação, o bit. Mas, então eles fizeram essa musicalidade misturando tudo de uma maneira muito criativa e muito
e muito forte também, imageticamente falando, né? Aquela imagem, tem o chapéu coco, né? Do Chico Science, tem todo um trabalho, o caranguejo, né? Aquele movimentinho, até aquela dança dele. Ele veio com tudo, assim, né? Uma criação completa, não só música, mas também de imagem. Então, fazendo uma crítica social. Não era só a música pela música. A música em si, ela tinha uma crítica que eles foram muito inspirados no Josué, né? no livro de Josué de Castro, que é Homens e Caranguejos. Então, eles faziam uma crítica social contra a violência, contra a pobreza, a injustiça, né? Então... Eu vi o documentário. Você viu o documentário? É isso aí. Documentário. Eu acho que é o documentário... Eu acho que é Mangue Beat, um documentário. Eu vi esse documentário. A gente toma como início do Mangue Beat o ano de 92, porque foi quando o Fred 04, junto com o Renato L., junto com o Chico Science, lançaram o manifesto Caranguejos com Cérebro. Caranguejos, que tem um manifesto lá, que é muito, muito interessante, o manifesto Caranguejos com Cérebro. Se quiser, a gente até lê um trechinho aqui. Então leia! Deixa eu dar uma catada aqui. Caranguejos com Cérebro. Isso aí eu devia ter... Não, a gente está aqui batendo um papo. Aí... Eu tenho uma colinha aqui, ó. Tá com a colinha? Pois é, tem que pegar minha cola aqui também. Mas uns trechos muito bons. Cadê? Mas enquanto não baixa aqui, a gente vai vendo aqui, ó. Que trouxe muitos... que revelou muitos artistas, assim, muito bacanas, né? Além do né? Porque Chico Science ficou realmente o cara que marcou aquilo ali, e a banda muito livre. Sempre Mas tem essas pessoas. E as meninas, sabe? E as meninas também. A Karina Burr, que hoje faz esse trabalho também todo mais hypado aí, eu acho que ela está morando em São Paulo. Ela também surgiu nessa época. As meninas ela surgiu junto com o pessoal com as meninas do Comadre Fulozinha, que era uma banda onde tinha a Isa A, tinha ela, só tocando percussão. E a Lara Hanushka também, que na verdade é uma menina de São Paulo, mas nessa época ela morava em Recife, e ela também estava muito envolvida ela fez parte dessa cena, não é nem envolvida, ela fez parte dessa cena também. Mas ficou uma coisa muito mais focada nas bandas dos meninos, né? O Devotos do Ódio, a banda Ed, o Chico Science, claro, e o Nação Zumbi, o Fred 04, mas teve toda uma movimentação, o Ciba, né? O Ciba também, teve toda uma movimentação em torno disso, cara, porque quando o Mangue Beat estourou ali, todo mundo meio que virou Mangue Beat, entendeu? Todo mundo meio tipo, olha o que esse cara está criando, olha o que esse cara trouxe, né? E claro, olha o que ele trouxe. Olha aqui, ó, tô com aqui um pedacinho aqui do manifesto. Cadê? Aí tem. Ele se divide em Mangue, o conceito, Manguetown, a cidade, e Mangue, a cena. Aí depois teve um segundo manifesto Mangue, mas assim, vou pegar o primeiro. Olha aqui. Parará, muito bom isso aqui, ó. Cadê? Mangue, a cena. Emergência. Um choque rápido ou o Recife morre de infarto. Porque tinha uma ideia também que nessa época estava muito marasmo no Recife, muito uma cena de meio que desinteressante, as pessoas meio que tipo... As mesmas coisas. Passado, vamos dizer. Existia essa sensação nessa época. E aí tá, e seguindo aqui, um choque rápido ou Recife morre de infarto. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruindo as suas veias. O modo mais rápido também de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias do Recife, da cidade? Simples.
Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Aí tem todo um... Né, não é muito longo, o manifesto é curtinho, mas eles realmente deram uma injeção de vida nova, cara. Depois do Mangue Beat, eu acho que mudou até uma forma de olhar para o Nordeste como um todo. Eu acho que o Mangue Beat ele trouxe uma atenção geral, entendeu? Ele realmente ele mudou o eixo de atenção. A gente teve, né, sempre teve alguém que teve que exercer esse papel de levar um olhar para o Nordeste, né? A gente teve o nosso primeiro lá, que foi o Gonzagão, né? Que abriu a visão da galera para a sanfona, para o baião. E aí a gente vem agora com o Chico no Recife. E a Claudinha? Claudinha, tem uma música sua que fala da Lia de Itamaracá. Por que essa música faz essa homenagem para ela? Fala um pouquinho dessa composição. Isso, é a música Um Tempo. Porque essa é uma música que eu falo justamente de um passado lá, né, uma infância, e que essa coisa de você ir dançar uma ciranda era muito mais comum, até mais do que é hoje em dia lá. Eu nem sei eu acho que Recife hoje em dia nem tem mais tanto isso, a não ser que você vá, sei lá, para o Janga mesmo, por ali, mas assim, em Recife, propriamente dito, mas assim, existia, a gente ia na praça, tinha uma ciranda, porque a ciranda é uma coisa mais praieira, né? É uma coisa, uma coisa mais da praia. Você está na praia e alguém puxa uma ciranda, aí tem a percussão que marca muito com a caixa, né? Mas essa música é mais falando desse passado, né? Uma música que tem essa coisa mais nostálgica e falando de Lia, né? Que Lia, né? Já que você puxou o bonde aí, vou falar um pouquinho dela, né? Ela é um patrimônio vivo de Pernambuco, um patrimônio mesmo, assim, não é modo de falar, não. Ela recebeu esse título. Ela recebeu esse título do governo do estado pelo trabalho. Ela teve no Rio ano passado, né? Sim, foi ano sim. Passado. Eu fiquei chateada que eu perdi o evento, foi no mar, do ladinho de casa, e eu perdi o evento. Falei, não acredito que eu perdi. Então, Claudinha, e você, Claudinha, compositora, suas inspirações, que estilo musical você faz? Conta pra gente um pouquinho sobre. Como é que foi esse processo seu de música e a questão da pesquisa também a sonora, de investigar os sons, tudo isso aí que eu já sei que você faz. A música desde Recife, né? Isso é uma coisa que eu preciso estar ligada à música, faz parte do sentido da vida, entendeu? Estar ligada com a música. E por ser de Recife, é claro que toda essa informação que a gente tem, né, musical lá, isso fica dentro de você. Você querendo ou não, você tem essa informação. Você vivenciou o carnaval, você escutou ciranda, o maracatu é presente. Então, toda essa música, o forró, o baião, essa musicalidade toda está em você, né? Mas assim, eu não digo que o meu trabalho é um trabalho folclórico, mas ele tem essas influências. Eu não faço essa coisa tradicional, né? A minha composição ela não é tradicional nesse sentido, mas você vê elementos ali muito, muito claros, mas também não só isso, porque também eu faço músicas que são blues, que tem uma pegada... Eu comparo muito assim, o Djavan, por exemplo, o Djavan, ele é nordestino, mas a musicalidade dele é bem específica, é uma musicalidade onde ele pegou diversos elementos, inclusive da África, né, e trouxe para dentro da música dele. Então, ele fez uma junção de experiências e material de pesquisa e de, né, pesquisa sonora. E, através disso, ele montou um trabalho único. Djavan é realmente único. Né? Então, assim, somente porque ele é do Nordeste, ele não tem necessidade. A musicalidade é livre, ele tem que se expressar da maneira que. Um jazz, né? Mais assim, a pegada mais jazz, mais. Né? E aí, Claudinha, acho que tem uma pegada mais.
Ah, não sei, acho que é alternativa, né, Claudia? Porque acho que você mistura um pouco do MPB com outros elementos. Eu acho que não é uma coisa muito. Eu não Tem um sei. negócio indie, né, por aí. Né? É. E eu vejo a tua Acho que você musicalidade como falou uma coisa bem. bem Claudinha mesmo, Claudiolanda mesmo. Eu Então, vou pegando por ali, eu vou na verdade, quando você vai compor, você nem pensa muito, entendeu? A coisa, claro, claro que às vezes existe uma intencionalidade também na composição. Hoje eu quero fazer um frevo. Claro, você vai buscar fazer um frevo. Mas se não, não, mas eu não acho que o meu trabalho de compositora seja por aí. Eu acho que ele tem bastante influência do pop, inclusive, também. Tanto que, assim, são realmente misturas. Porque até é isso, porque também tem isso. Você no Nordeste parece que você tem que ter obrigatoriamente na sua música esse tipo de musicalidade de lá, coisa que não te exigem se você for de fora do Nordeste. Entendeu? é justamente por isso que nasceu a cultura porreta. Foi justamente pensando nisso tudo que eu falei, cara, a gente precisa falar dessas coisas. A gente precisa falar que grandes nomes da literatura, da medicina, disso, daquilo, nordestino. Aí as pessoas misturam o Nordeste como se o Nordeste o preconceituoso, o estereótipo, né? Por exemplo, a gente já ouviu muito a Feira dos Paraíbas. Então, a feira não é dos Paraíbas, a feira é a Feira de São Cristóvão, Centro de Tradições Nordestinas, e o Nordeste é muito diverso e Paraíba não existe. Paraíba é um estado, Paraíba não é um cidadão, não é uma pessoa. A pessoa é paraibana. Então, assim, é a mesma coisa com a musicalidade. Por que, que a Claudinha, sendo uma instrumentista, uma cantora, uma compositora, ela não tem a obrigação, não é obrigada necessariamente a tocar o forró ou a sanfona? Isso é opção. Se ela quer tocar o forró, a sanfona, que nem a Neidinha Rocha, que é uma grande cantora de forró, Neidinha ama forró. Neidinha cantava rock antes de cantar forró. Então, Pois é. assim, pois é, então ela foi descoberta cantando rock. Aí uma banda de forró falou: não, você tem que cantar de rock. Ela foi descoberta tocando rock. A banda de forró, não, você canta bem, vamos cantar com a gente. Então você vê uma cantora de rock, né, do Rio Grande do Norte, foi descoberta. E agora tem um grupo de forró, e é uma grande cantora de forró que vem se destacando no forró. Então, assim, Sim, então não porque, tem. veja só, essas tradições todas e essas informações todas que a gente tem, que é essa riqueza, que são os saberes populares, isso é para ser uma riqueza sua, não é para ser uma camisa de força. Entendeu? Você não está traindo nada, só porque você não. Só acrescentando. Aquilo está dentro de você. E fora o seguinte: quem é de fora também pode cantar, hein? Não tem problema, não. Também ninguém vai proibir. Não existe esse muro. A cultura é viva, a cultura a grande força da cultura é ela se Movimentar. interrelacionar. Ela E está se ela se. movimentando, evoluindo, agregando. O que a gente não pode é que a O gente. que a gente quer mais é a diversidade. A diversidade é que é a grande riqueza. Entendeu? É isso que a gente está pedindo A sempre. gente não Falando pode sempre, apagar o passado, esquecer a construção histórica das coisas, como é que começou isso, como começou aquilo, quem foram os pioneiros nisso, foram os pioneiros naquilo. Porém, trazer o novo e agregar valores, né? É isso que é o seu trabalho, é isso que é o trabalho do Djavan, é esse que é o trabalho de tantos outros artistas nordestinos que não necessariamente tocam Isso é Caetano Veloso. Caetano Veloso é berco nordestino, é baiano, é porque ninguém lembra. Então, E aí? é tanta gente que é a mesma coisa com a literatura. Muitas Não vezes tem nada a ver. as pessoas esquecem que grandes nomes da literatura são nordestinos, né? E porque eu acho que as pessoas antigamente, agora a gente está abrindo mais um pouco a cabeça, mas a gente via o nordestino como paraibano e cearense. A pessoa não via um Djavan. Existia aquela imagem muito do nordestino, do Vidas Secas. Sempre o nordestino como um retirante, como uma pessoa que não tivesse nada a acrescentar culturalmente, como se fosse uma pessoa apoucada, uma pessoa que
não tivesse discernimento, uma visão muito preconceituosa que sai onde tem os principais eixos econômicos do Brasil, né? E está saindo grandes cientistas e grandes médicos e grandes... E está segurando, ainda, se a gente for tocar nesse assunto, deixando a democracia ainda nesse país aqui, né? Porque é esse povo que tem algum discernimento que está lá, pelo menos, ainda segurando as pontas aí, né? Mas, assim, é uma visão preconceituosa mesmo, isso aí é tipo... esse pessoal que tem um deslumbramento muito grande com a cultura europeia e não olha para o Brasil, entendeu? Porque eles são uns deslumbrados, né? Aí eurocentrado. Então, mas isso assim, eu acho que está diluindo, porque isso está diluindo. A gente anda por aí e nos debates mais... Estamos trabalhando. É você com o seu trabalho, todo mundo ali está falando nisso e isso vai acabando dissolvendo. Mas são anos, né? São anos, são séculos segurando, porque você se coloca como se a sua cultura fosse uma cultura superior. Isso no fundo, é só guerra de poder. E a gente sabe de onde vem e que quer permanecer ali naquele lugar, né? A gente vê a questão mesmo dos negros e dos indígenas que estão brigando pelos seus espaços, assim como eu faço esse trabalho com a cultura desde que começaram a existir, né? Mas agora estão tendo... A gente tem que brigar mesmo, tem que mostrar que a cultura porreta não é só isso, aquilo, aquilo outro, que é uma coisa muito ampla, muito maior. Claudinha, nós sabemos que as pessoas pensam, né, que o frevo é somente uma dança, para quem desconhece. E a gente, quando a gente pesquisa, descobre que o frevo, a dança veio depois, primeiro veio a música. Como é isso? Isso é aquela velha história, né, de quem veio primeiro, né? Mas o ovo ou a galinha. Mas o frevo... ele é originário tem influência da polca, né, da capoeira, do dobrado e da fanfarra militar. Como é que ele nasceu? Né? A história diz que, no final do século XIX, havia muita rivalidade entre as bandas marciais, né, na época dos intrudos de carnaval, das festas de carnaval. Mas rivalidade assim mesmo, tá? Então, os capoeiristas iam na frente da banda para tentar meio que dar uma prejudicada no grupo no grupo rival, tipo assim, ia lá, furava o bumbo, arranjava ou então para proteger a banda dele. Era muito comum acabar em pancadaria, né? Tanto que esses capoeiristas ali eram chamados de os valentões e não sei o quê. Então, a coisa do passo do frevo. Primeiro que essa música que já vinha, né? Que é a coisa da fanfarra militar, né? Da banda militar, do dobrado. E também da polca, que era um pouco mais lenta, mas na rua aquele andamento era acelerado. Então, esse passo meio frenético que vinha da capoeira, mas que também era uma forma de atacar as bandas rivais. A sombrinha, né, que hoje em dia é aquela sombrinha pequenininha, naquela época era um guarda-chuva mesmo, um guarda-chuva grande, com aquela coisa pontiaguda, né, com aquela pontinha do guarda-chuva, que aquilo ali servia realmente para atacar. E, ao mesmo tempo, isso era um disfarce. É uma dança que surgiu de um disfarce, na verdade, a gente pode dizer isso, porque as pessoas, vamos dizer, o folião, sem ser o brigão, ele usava também o guarda-chuva para se proteger do sol. Era normal, isso era uma coisa normal naquela época, até hoje, né? E então o capoeirista, vamos dizer, esse dançarino aí que estava ali na frente, e ao mesmo tempo ele era um cara que era para dar uma perturbada no grupo alheio, no grupo rival, quer dizer,
ele usava o guarda-chuva para disfarçar que ele ia brigar. Qualquer coisa, ele estava ali, ó. Aí, pô, não, estou me protegendo aqui do sol, mas, assim, na verdade, aquilo ali era uma arma também. Então, disso aí aí foi evoluindo, né? A dança foi virando, né? Aí, tanto que é o passo, né? O frevo, a gente fala música, aí quando fala o passo do frevo, o passo é que é a dança, né? Porque parecia uma fervura. Aquela multidão ali com aquelas bandas, com a banda tocando, a banda marcial na rua, e aquela multidão vem, né? Então você está olhando de longe, está todo mundo assim, né? E meio naquele passo que já nem você vai, você segue a multidão. Então falava, tá todo mundo frevendo, trocava, né? Às vezes a forma de falar, e aí veio é o frevo, entendeu? E até os passos, né? Os passos do frevo tem muito a ver. Era uma dança do trabalhador mesmo, porque veja só o nome dos passos, assim, alguns que eu me lembro aqui: tesoura, martelo, ferrolho, que são ferramentas que o trabalhador usava, entendeu? Ele não vai botar nome, ele bota nome do dia a dia dele, entendeu? Quando eu era criança, eu dançava muito frevo. Quando eu era criança, eu dançava muito frevo. Dançava. Todo mundo dança frevo. Todo mundo dança frevo. É fácil, é gostoso, é tudo bom. Aí, quando você vai se meter a fazer as acrobacias do frevo, aí é outro departamento, porque é uma dança muito, que precisa de muita energia, né? É uma dança vigorosa, ao mesmo tempo ela é desajustada. Você é quase um desafio à gravidade aquilo ali, né? Então, é como a capoeira, né? Se você for fazer as acrobacias do frevo, né? Mas se você for só seguindo ali, é só ir, cara, é só ir. Então, essa coisa do frevo é uma música que está muito entranhada também ali no pernambucano, entendeu? Quando começa a tocar lá os primeiros acordezinhos do Vassourinhas, todo mundo já dá um, né? Já fica. É maravilhoso. Já cai em 100. Não tem como não sacudir esqueleto. Não tem. Claudinha, sobre mapa sonoro e o seu trabalho que você tem feito com essa coisa da sonoridade. Sim, isso foi um trabalho que eu comecei a fazer na região portuária, né, naquela época que estava fazendo as obras para os Jogos Olímpicos, né, que aquela grande transformação, a derrubada da perimetral e a modificação de toda aquela paisagem ali. Então, eu fiz um trabalho ali de pesquisa da paisagem sonora, né, pegando essa mudança para justamente tentar entender os usos do espaço público com essa mudança. Como é que estava mais assim, através do som? O que é que o som me dizia daquele lugar, né? Então, a pesquisa foi essa. Aí eu criei o mapa sonoro Sons do Porto, que é um trabalho eternamente em construção, né? Eu até dei uma parada de fazer essas gravações, mas está lá, ele tá na internet, é sonsdoporto.com. Está na hora de você voltar para fazer mais um pouquinho, eu estar do seu lado te apoiando. Porque tem muita coisa que chegou agora, né? Então, venha. Fazer uns trabalhos também lá de caminhada sonora, isso também está no horizonte e eu tenho que preparar, entendeu? E é um projeto que a gente pode fazer, sim. Sei que você também adora aquela região e você é frequentadora e conhecedora dali. Não, agora eu sou moradora. Por isso que eu estou te falando. Olha, essa é a novidade. Não, eu tô casada, eu tô com o Márcio há 7 anos, eu tô há 7 anos aqui. Porque o Márcio nasceu aqui. O Márcio é cria na região portuária? Nossa, Sandrinha, vamos fazer Morro da Conceição. Olha! Por isso que eu estou te falando, tem muita novidade que você precisa estar aqui com a gente. Sim, vamos fazer. Estou falando sério. Off entrevista, falando sério. Tem uns projetos aí, cara, fazer umas caminhadas sonoras aí. Vamos conversar isso depois. Vamos conversar. Então, Claudiolanda, deixa a sua mensagem final. Quem é Claudiolanda? O que você
deixa de mensagem para quem está assistindo a gente? É difícil, nessa parte de deixar mensagem, eu digo para as pessoas, né, se abrirem ao novo, se abrirem para os outros estados, tentarem conhecer outras culturas, isso só faz enriquecer a gente, conversar com quem é diferente, ver coisas que ele não está acostumado, sair um pouco do lugar comum, né? Ainda mais quando a gente fala de cultura, escutar uma música, procurar, né? Intencionalmente, vou procurar músicas agora desse lugar, daquele outro lugar. Isso só enriquece a gente e também abre nossa cabeça. E é isso. Acho que eu vou por aí. E quem quiser escutar o disco, tá lá no Spotify também. Pronto. Olha, eu já estou sempre lá de olho. A gente passou seu Instagram aí, para quem quiser, né? Dá uma bisuntada lá, vai ver o trabalho lindo que você faz. Obrigada. Então é isso. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Sandrinha. Obrigada, gente. Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina.